A Noite das Bruxas, que estreou nos cinemas recentemente, é um filme baseado num livro da Agatha Christie e que também faz parte da sequência de outros dois filmes, que são Assassinato no Expresso, de 2017, e Morte no Nilo, de 2022. Nessa sequência de 2023, a gente tem a volta do Hercule Poirot, interpretado pelo Kenneth Branagh, que é convidado por uma escritora que se diz amiga dele, Ariadne, para participar de uma sessão espírita em um casarão mal assombrado em Veneza. E o motivo inicial desse evento paranormal é que a proprietária desse lugar, a Ravenna, quer tentar entender o que aconteceu com a sua filha, a Alicia, que morreu depois de aparentemente pular da sacada do quarto dela. E a primeira questão que se coloca em torno desse mistério é se a Alicia teria realmente pulado ou se alguém teria empurrado ela. E como dizem que esse lugar é assombrado por espíritos de crianças, a hipótese para isso seria de que um fantasma seria responsável pela queda da Alicia. E aí, a sessão espírita seria uma tentativa de tentar resolver essas coisas. Mas esse resolver é bem mais cheio de camadas do que a gente pensa. Essa sessão espírita acontece na noite que antecede o Dia de Todos os Santos, que é marcado por comemorações noturnas que enchem a cidade com pessoas fantasiadas. E é nessa atmosfera misteriosa e sombria, dentro desse casarão cercado pelos canais venezianos, que a gente vai conhecer os outros personagens que vão fazer parte da trama. O Poirot, que é um sujeito bastante racional, que só acredita naquilo que ele pode explicar, duvida desde o início que a morte da Alicia tenha causas sobrenaturais. Para ele, o responsável por essa morte é alguém vivo e de carne e osso. E essa visão dele não muda mesmo depois que ele conhece a senhora Reynolds, interpretada pela Michelle Yeoh, que é a médium responsável por conduzir a sessão espírita. E é depois que essa primeira sessão acontece que as coisas começam a ficar mais sombrias e menos explicáveis, sendo que todos que estão presentes no casarão passam a ser considerados suspeitos tanto pela morte da Alicia quanto por outros crimes que vão acontecer naquela noite. E é aí que o Poirot decide quebrar com a aposentadoria dele e assumir esse caso, tentando encontrar o responsável ou os responsáveis pelos crimes. E é bem interessante como o Poirot começa a duvidar dele mesmo, dessa característica racional dele, quando ele é confrontado com aquilo que escapa ao que ele poderia explicar. E eu gostei bastante como o roteiro do filme arranja isso, fazendo com que esse personagem fique em dúvida se ele está realmente entrando em contato com forças sobrenaturais ou se ele está enlouquecendo por estar nesse ambiente, ou se tudo aquilo é um grande teatro diante dos olhos dele. E aí os detalhes que vão sendo colocados juntos de cada conflito ajudam a narrativa a construir essa desconfiança daquilo que parece verossímil. Mas, ao mesmo tempo, são esses detalhes que também vão deixando pistas que tornam possíveis futuras descobertas. E esses são elementos que trazem também a gente mais para perto da história, quando nós também tentamos solucionar o caso por meio daquilo que vai sendo deixado ali nas cenas como pontas soltas. Nesse sentido, tem uma coisa que me chama bastante atenção em A Noite das Bruxas e que eu gosto muito, que é o fato dessas pontas soltas que atravessam propositalmente a história, causando até uma confusão na percepção dos personagens, serem potencializadas pelas escolhas de fotografia e de som nesse filme. Na fotografia, por exemplo, a gente tem planos muito bem escolhidos que traduzem a sensação de vertigem e de confusão, principalmente no Poirot, e também de planos que mostram sem mostrar, ajudando a manter a expectativa de um mundo não visível na nossa imaginação. E isso fica melhor ainda com as escolhas sonoras que são usadas durante o filme. E já que se trata de uma casa que pode ser assombrada por crianças, tem aqueles cantos infantis que ficam ressoando ali, entrando na nossa mente. Tem também o barulho furioso dos canais de Veneza, que estão transbordando por causa da chuva. E ainda tem um silêncio que é valioso em alguns momentos. E tudo isso se combina de uma maneira que eu achei muito bem orquestrada. Inclusive tem uma cena no filme que se passa no banheiro, em que o Poirot tenta abrir uma torneira e não consegue, que é uma das melhores para mim nesse quesito manter o mistério e a tensão em cena por meio desses recursos visuais e sonoros. A Noite das Bruxas é assim, essa experiência sensorial que brinca com os nossos sentidos e que chama atenção para coisas que escapam a uma explicação racional. Porque mesmo que os crimes sejam solucionados dentro de uma esfera verossímil, tem sempre algo que vai ficar incompreendido aí. E nesse caso, entram em cena não somente os fantasmas fictícios, que poderiam morar nesse casarão, mas também aquilo que assombra cada um desses personagens no mais íntimo deles. E esses fantasmas, sim, podem ser perigosos.
Quem já assistiu o filme vai saber do que eu tô falando. E quem ainda não assistiu, fica o convite para conferir essa história mais de perto. E por hoje é isso, fico por aqui. Também aproveito para convidar quem ainda não se inscreveu no canal para se inscrever, que sempre vão ter vídeos sobre filmes e séries por aqui. E se você gostou deste vídeo, também aproveita para deixar o like e até o próximo vídeo.